Vem para cá, Leandro Rezende e Renata Agostini. Ela começa muito suave, como é característico, e depois vai escalando, a irritação fica evidente, e aí ela quase resvala ali no estilo do Bolsonaro ao dizer que falta interpretação de texto para quem está fazendo a pergunta, né? Então começa muito amarrada, né? Olha, eu estava falando do primeiro conjunto de joias, que esse eu realmente não vi. O segundo foi entregue no Alvorada e eu morava onde? No Alvorada. Foi isso que aconteceu. Ela meio que diz assim, não tinha como não ver porque foi entregue na minha casa. Renata Agostini, conta um pouco a evolução, né, desse preparo, dessa estratégia de resposta da ex-primeira-dama. E o detalhe, né, o brochão, bem que o Edu Petrari citou, né, o brochão do PL desse tamanho aqui, Michele circulando na política. Vale a pena até dizer o que ela foi fazer lá, Rê. Sim, vamos contar um pouquinho de bastidor e aí depois a gente fala um pouco sobre essa declaração dela. Me chamou bastante atenção, de fato, a forma como ela se colocou com os repórteres. Gente, tá desde cedo, em torno de Michele Bolsonaro, ela e seus principais assessores debatendo como se posicionar sobre esse caso, essa nova reportagem do jornal Estado de São Paulo, de Adriana Fernandes e André Borges. Já havia a intenção de fazer essa aparição no Congresso Nacional, então Michele agora se colocando, se apresentando para a política, né? Ela que assumiu a presidência do PL Mulher e decidiu fazer essa visita de cortesia. Foi assim que mais cedo uma pessoa próxima me falou, aos líderes do PL no Senado e na Câmara. Portanto, tendo esse compromisso lá no Congresso, já se sabia que ela passaria por repórteres e já se previa que ela seria questionada sobre essa reportagem. Então, desde cedo, o que se falava o que então ela vai apresentar de resposta sobre essa matéria, inclusive um debate ali interno se depois ela publicaria uma nota pública sobre isso com a sua versão ou não. Mas o fato que você precisa entender não foi algo que, ao perguntar dali, ela disse, opa, deixa eu pensar o que eu respondo. Não, eles estão desde cedo discutindo qual seria o caminho e como ela se colocaria. Por isso me chamou a atenção agora, partindo para a segunda parte, como ela fala ali, pois mas tem que informar direito. Ali ela já sabia como ela encaminharia essa resposta ao fato de que, sabendo que ela seria perguntada sobre se essas joias chegaram na sua mão ou não. E, por fim, a gente até comentava aqui, enquanto via a fala da ex-primeira-dama, como ela parece aos poucos que quer incorporar essa marca do clã Bolsonaro, né, de confrontar ou de fazer ali algum tipo de provocação aos jornalistas, né? Ela chega e fala que eles estão mal informados, que é uma questão de interpretação, nem fica claro, né? Seria um caso de informação e não de interpretação. Mas ela quer colocar ali como se ela estivesse num embate com os jornalistas que, me parece ali, estavam perguntando sobre a matéria, até tirando dúvidas. Então, ela se coloca disponível, mas ao mesmo tempo quer dar uma provocada. A versão que ela coloca agora é que eu estava falando, quando ela negou, sobre aquele estojo retido e que eu achei interessante, né, para jogar para vocês, porque quando a nossa repórter pergunta, mas chegaram nas suas mãos? Chegaram na Alvorada, eu morava na Alvorada, então, como querendo provocar que seria uma leitura lógica, mas ela não quer responder, não quer sair da boca dela que ela recebeu em mãos. Veja um caminho por qual eles decidiram se equilibrar nesse momento. E aí tem uma segunda questão, Leandro, que de novo, né, como a história foi chegando aos poucos, né, muito graças ao trabalho de reportagem do jornal O Estado de São Paulo, eu faço questão de dar o crédito, é assim que a gente trata, né, imprensa com imprensa, dar crédito ao trabalho do colega, isso não é demérito para ninguém, pelo contrário, isso é exaltar quem faz um bom trabalho, reportagem de meses de apuração do Estadão. A princípio, quando chega a história do colar, ela diz, eu nunca vi isso. E o Bolsonaro também fala, estão me culpando por um negócio que eu não pedi e não recebi. Não sei o que é isso aí também. Depois vai mudando a versão do Bolsonaro, vai mudando, descobre-se o segundo pacote de joias do Estadão, que foi entregue no Alvorada, visto pelo próprio Bolsonaro. Isso está em papel passado. E agora o depoimento de uma servidora diz, a Michele viu também as joias. E aí ela se apoia no, eu estava falando que não vi, o primeiro conjunto. O segundo,
Chegou na minha casa e aí eu vi. Leandro, você que tem as idas e vindas, né, das narrativas aí dos bolsonaros para responder a esse caso, que pega frontalmente a ideia do Bolsonaro, que é muito humilde, muito, né, desapegado, come frango na cadeira de plástico com farofa. A gente vai ter que fazer uma arte qualquer dia desses, Dani, para mostrar todas as idas e vindas do Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, para poder a gente situar exatamente como que o casal, que foi um casal presidencial, eles não têm uma unidade de discurso sobre essa questão das joias. O que a gente está vendo agora é isso, né? Mais uma vez, esse conjunto de joias masculina, ele foi tratado como algo que apareceu no Brasil quase que por abiogênese, né? O Bolsonaro disse que jamais havia pedido essas joias e que não tinha nada a ver com isso. E hoje o Estadão revela, o Jornal Estado de São Paulo revela que num procedimento inusual, que é isso que está descrito ali na reportagem dos nossos colegas André Borges e Adriana Fernandes, um procedimento inusual, a Michele Bolsonaro teve ali contato com esse conjunto de joias, sim. E aí a situação, até a reportagem traz isso, e é um ponto novo também para a gente acompanhar, né? A Michele Bolsonaro, ela não é formalmente investigada por essa questão das joias, mas ela agora está formalmente citada na apuração da Polícia Federal. Então não será de se surpreender que ela seja chamada também a prestar depoimento à Polícia Federal sobre essas joias. E, de novo, a gente perde uma coisa muito importante nessa história de perspectiva, porque ela é enfim, a Polícia Federal que tem que determinar qual que é o delito, há um inquérito sobre isso e a gente está tratando de um depoimento dado nesse inquérito, e a resposta da ex-primeira-dama, que embora, como a Renata ressaltou, ela não tenha ali verbalizado, né, não tenha dado para a gente a frase, né, recebi, olhei as joias, ela diz que, enfim, ela sugere, né, tá muito claro que, enfim, essas joias chegaram ao conhecimento dela, sim, ela fala, né, eu morava na Alvorada, as joias chegaram lá, então, obviamente, você conclui que ela tinha conhecimento desse pacote de joias masculina. Mas o caso aqui é, primeiro, né, ver como e quando a Michele Bolsonaro será chamada a prestar depoimento, mas o que a gente perde de perspectiva, e aí isso que eu ia trazer, é que essas joias entraram ilegalmente no Brasil e você não vê uma palavra nem da ex-primeira-dama, né, Michele Bolsonaro sobre isso e nem do ex-presidente da República sobre isso. Para dizer que não tem uma palavra, eu vou trazer o que dizem as pessoas próximas, né, ao casal, né, que isso aí é com o Bento. Basicamente, né? O inferno são os outros, né? Foi ele que entrou, ele que trouxe na malinha, ele, por sua vez, disse para a Polícia Federal que não viu, não abre, o pacote veio lacrado, com um selo de cera do governo da Arábia Saudita, em papel luxuoso, foi assim que ele descreveu para a Polícia Federal. Eu não abri, quando ouvi na alfândega que tinham parado, que era a joia, eu abri o segundo pacote que entrou na minha malinha de mão, na sacolinha de mão com ele, dentro do meu gabinete, na presença de 2 testemunhas, e acautelou no cofre. Então, ele diz assim, eu só soube o que era depois que eu já tinha passado. E por que não te ocorreu falar que você tinha um outro pacote igual? Já que você viu que tinha dado ruim com o primeiro. Ah, gente, cabeça minha, né? Avoado. É qualquer coisa, né? A gente não está falando... Imagina o cara olhar um conjunto de joias daquele. E ainda tem uma outra... Tem um pacotinho igual na mão e ele achar que é coisa... Ali, com certeza, é amendoim, ele deve ter pensado. O depoimento que o jornal Estado de São Paulo trouxe, ele traz um outro procedimento inusual, né, nessa história das joias, que é o seguinte, no Sistema Eletrônico de Informações, que é o sistema de administração do governo federal, dos governos estaduais, né, o chamado SEI, foi aberto, antes das joias chegarem, um procedimento... E aí, isso que é o inusual. Geralmente você protocola a chegada de algo, né? Você, enfim, dá prosseguimento a um ato quando ele acontece. Você não faz um pré-ato. E o que a matéria do Jornal Estado de São Paulo explica é que esse expediente foi adotado. E aí é realmente surpreendente, porque a funcionária do gabinete ali de documentação diz que foi aberto um procedimento em outubro de 2021 para dizer que chegaria um cavalo de ouro, aspas aqui, oriundo da Arábia Saudita.
Isso geralmente não se faz e foi feito para a chegada desse conjunto de joias que entrou de novo, intocado aqui no Brasil, na mutreta ali, enfim, de uma forma que é ilegal para qualquer um de nós. Quem tentar entrar com um troço desse vai ser parado na Receita Federal, vai dar problema. Renata Agostini, para fechar, né? A ex-primeira-dama, pelo que a gente sabe até agora, está pregando aí falar mais longamente sobre o assunto em breve, né? O que ressalta para mim que Michele Bolsonaro, apesar de ter dito em entrevista aqui a mim, né, por telefone, que não tinha pretensão eleitoral, está se movimentando, está indo fazer corre político. Essa, inclusive, do lado dela é a deputada Silvia Waiapi, né, Leandro Rezende? Aqui a gente acabou de trazer aí a informação sobre a postagem, né, dos atos antidemocráticos. Certo? Porque o meu retorno é um pouco distante, mas é ela sim. Eu vou abrir até no YouTube aqui para ver. É ela sim. Obrigado, galera. Por ajudar o míope aqui, mas é ela sim. Hein, Renata? Pretensão política. Michele nega, mas tá se movimentando, né? Tá querendo ficar, pelo menos, posicionada, muito bem posicionada, né? Não é a intenção só dela, mas é o plano do partido dela, do PL. Querem, pelo menos, ter ela ali na cara do gol. Se depois houver alguma outra decisão, mas chegar nas próximas eleições com ela em condição de disputar cargos. Qual vai ser esse jogo ali? Gente, é importante a gente lembrar que quando a gente pensa no clã Bolsonaro, quando a gente pensa em Jair Bolsonaro, a gente tem sempre que lembrar que o grande grupo político dele é a família. Ele foi colocando filho por filho para entrar na família, na política. Na família já eram. Para entrar na política. E ter isso como um ativo. O ex-presidente Jair Bolsonaro era um deputado que a gente chamava, né, de um deputado ali do baixo clero. Significa o quê? Que ele não tinha expressão, ele não tinha uma articulação com outras grandes lideranças. O grupo político dele era o grupo familiar, que ele foi colocando, a começar ali pela política fluminense, pela política no Rio de Janeiro, e depois ele foi subindo, conforme ele foi ganhando projeção nacional, foi puxando esses seus filhos. Então, ter Michele Bolsonaro, e ela mostrou que tem ali uma força eleitoral grande a contar pela essa última eleição, ter ela em posição favorável para poder usá-la, interessa ali a todo o grupo desse clã Bolsonaro. E o PL quer ter ela como uma opção caso Jair Bolsonaro não seja um nome para a eleição, seja só um muitíssimo eficiente cabo eleitoral, uma vez que ele tem ali, está na mira de 16 ações na Justiça Eleitoral.